sequência de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes em Alagoas é assustadora. Em meio a uma pandemia, surge mais esse surto. Só que, ao contrário do vírus, esse inimigo é silencioso. São situações muito difíceis de serem identificadas, mas existem sinais que as crianças podem apresentar quando sofrem abusos. A Dulce apresentou alguns destes sinais após o estupro que sofreu quando tinha apenas 12 anos de idade. Eu terminei o primário muito cedo e lá não tinha ginásio, como chamava antigamente. Então, os carros disponíveis para levar os estudantes para a cidade vizinha União dos Palmares eram caminhões Paus de Arara. E os donos dos caminhões não se responsabilizavam por uma menina de 8 anos. Então, eu fui ficando frustrada, porque eu tinha o maior prazer de ser a mais nova, de ser a adiantada, e estava ficando para trás. Então, minha mãe conseguiu uma vaga no internato. Eu passei um ano parada ainda. Com 10 anos, eu fui para o internato. As freiras, elas abriam o colégio para festas, para a comunidade participar, e principalmente jogos internos. E num desses jogos internos, eu fui arrastada para o vestuário feminino, masculino, que digo, e fui estuprada. Né? Eu tinha 12 anos. Essa foi uma das maiores sequelas da minha vida, porque eu silenciei, porque eu tinha medo do que os meus pais podiam fazer, Foi um trauma para uma criança que estava dentro do internato, eu não sabia lidar com aquilo. A gente vê muitos casos com o transtorno de estresse pós-traumático, né? O que é o transtorno de estresse pós-traumático? É aquele transtorno que a gente adquire após um trauma, né? Então, essas meninas, elas começam a não comer direito, essas meninas não conseguem iniciar atividades que eram cotidianas, não conseguem ter relações com pessoas do sexo oposto, né? Geralmente os homens. Essas meninas, elas têm dificuldade de dormir. Então, a gente vê uma série de sinais e sintomas, né, que elas apresentam, que caracterizam bastante um transtorno de estresse pós-traumático. A mudança de comportamento é natural, assim como o medo, que pode ser mantido em segredo durante muito tempo, inclusive anos. Reconhecer estes sinais é uma forma de libertar as crianças e adolescentes da violência sexual. E depois, é importante garantir todo o amparo para que elas possam superar os traumas. A Dulce passou por tudo isso e ainda teve que lidar com a exposição do crime e preconceitos da sociedade. Isso veio piorar a minha vida quando eu me envolvi com o pai dos meus filhos, e quando o relacionamento estava mais avançado, eu tive que contar a ele o que tinha acontecido. E ele me garantiu que não ia ter problema nenhum, porque para ele o que importava era a minha pessoa, que eu era uma pessoa de bem e tal. Mas quando eu engravidei, ele me abandonou. E aí os avós dele eram compadres dos meus pais e disseram que não ia ficar assim, que ele tinha que me assumir. E aí foi quando ele foi, e a arma que ele utilizou de defesa dele foi espalhar na cidade que não ia me assumir porque eu não era mais de nada quando comecei a namorar com ele. Então, meus traumas, meus problemas começaram aí, né? Eu fui rejeitada por muitas mães, assim, de amigas que proibiram as filhas de andarem comigo, porque as filhas não podiam andar com uma menina que não tivesse mais dignidade. Né? Porque se eu estava grávida, solteira, e eles já disseram que quando eu engravidei dele eu não era mais virgem, então eu não era uma boa companhia. É um grande desafio, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, em que nós, mulheres, nos questionamos bastante sobre a roupa que a gente utiliza, sobre o comportamento que a gente tem e como isso poderia justificar um abuso sexual. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro grande desafio associado à culpa é isso. É a gente desconstruir esse discurso que a gente tem, que é um discurso bastante arraigado ainda na nossa sociedade, né? E ainda mais considerando a história de vida daquela pessoa especificamente. Então, é um desafio muito grande fazer com que a pessoa ela consiga lidar, que ela consiga se perceber nesse meio de caminho entre o abuso e o futuro que
que ela tem. Por um longo tempo, a Dulce não conseguiu manter relações com outras pessoas. Ficou o trauma. Eu não tinha minhas sensações, meus sentimentos, minhas coisas femininas eu não tinha, né? Eu não sentia nada, eu fiquei traumatizada e por muito tempo eu não sentia nada. Já adulta, formada em jornalismo, as lembranças afetaram a vida profissional dela. Atrapalhou na minha vida profissional, eu não tinha condição de fazer matéria sobre estupro, a vontade que dava era de bater na cara do preso. Eu ficava até chegar ao local da entrevista, da cobertura da matéria, eu ia fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu comigo, então vinha a violência toda na minha cabeça, vinha a sensação de impotência de eu estar de frente com um criminoso de novo que tinha às vezes matado a criança, né? Que tinha feito absurdos com a criança. A Dulce também experimentou durante um relacionamento a violência doméstica. Mas o amparo para suportar tudo isso começou lá atrás, logo após o estupro. Meus pais foram as pessoas mais importantes na minha vida, sabe? Porque a minha mãe, quando descobriu que eu não era mais virgem, meu pai era um agricultor da enxada, da mão rachada, mas o meu pai era muito sábio, muito de Deus. Meu pai me acolheu, sabe, em todos os sentidos, e minha mãe também. Quando eu engravidei, que fui abandonada também, eles me deram todo o amparo, disseram não. Está todo mundo lhe rejeitando, mas nós estamos com você. Então, assim, o amparo, seja da criança estuprada, da mulher, qualquer coisa, você tem que encontrar o primeiro apoio na família. Para chegar até aqui e realizar os sonhos dela, é claro que a Dulce também precisou de muita força. E hoje, aos 54 anos, já consegue falar abertamente e deixar uma mensagem a todas as crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais. Pegar uma borracha e apagar o que passaram e dizer assim, não, a partir de agora eu vou correr atrás do que eu quero, eu vou me fortalecer, porque eu posso, entendeu? E não ficar parada, pedir ajuda, sabe? Há muita gente boa, sabe? Que pode lhe motivar, lhe impulsionar, mas você só sai do canto se você quiser. Então, a mensagem que eu deixo para crianças, adolescentes que foram abusadas e que estão traumatizadas, com medo de sair, não fiquem. Tem um futuro brilhante esperando, sabe? Você é capaz de tudo, de qualquer coisa. Olha, eu estou aqui. Eu tive o amparo dos meus pais, eu tive o amparo de amigos, eu tive o amparo de profissionais. Eu estou aqui. Antes de ter amparo deles, eu quis estar aqui. A Dulce foi forte e encontrou muito apoio, que também está à disposição de todas as vítimas de violência sexual. E tudo começa com a denúncia, que pode ser feita presencialmente aqui na área Lilás do Hospital da Mulher ou por telefone, pelo Disque 100, pelo Ligue 180 ou pelo 181. E o aplicativo Fica Bem é outra forma para denunciar. Com apoio, os traumas podem ser superados. E com acolhimento, as vítimas se fortalecem para viver um futuro longe das dores causadas pela violência. Eu não preciso ganhar nenhuma Mega Sena acumulada, eu não preciso de mais nenhum prêmio, porque o prêmio que eu ganhei na minha vida foi o de superação e o de estar viva, né? Eu me libertei do mal e consegui andar. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. O que não pode é você se condenar por uma coisa que você não fez. Então, a criança que foi abusada, foi estuprada, ela não pode se condenar a vida dela quando o responsável é outra pessoa por tudo. Então, é a pessoa que pague, ela não. Ela tem que criar força, ela tem que dizer, eu sofri, mas agora eu vou seguir em frente, eu quero deixar tudo para trás, eu sou gente e eu posso, porque
Se a gente parar e se entregar ao que aconteceu, a gente morre por dentro. É só dizer assim, eu quero e eu vou. E chega, sabe? Você chega onde você quiser. Se você, primeiro Deus, né? Conversa com Deus e vai chegar onde você quer.